Fala galera que acompanha o TRPM, recentemente vocês viram que eu fiz um vídeo sobre pneus e outro vídeo sobre rodas. Esse aqui, que é o sexto vídeo da série, vem como um material complementar desses outros dois passados que eu já fiz. A primeira coisa que a gente vai falar é qual pneu cabe em qual roda, quando o assunto é largura de pneu e largura de roda. Por exemplo, a gente tem uma roda que ela é 15 de diâmetro, 15 polegadas de diâmetro por 6 polegadas de tala. Queria saber, será que um pneu 205/50 aro 15 cabe nessa roda? Para saber isso, a gente usa essa tabela aqui, que é uma tabela universal, utilizada basicamente por todas as marcas, para definir qual largura de pneu cabe em qual largura de roda. Para a gente descobrir qual é a largura de roda ideal para esse pneu 205/50, a gente vai pegar esse flanco dele, que é o 50, e vai procurar aqui na tabela, olha só, a medida de roda ideal. A roda ideal para o flanco 50, a gente vê a porcentagem aqui em cima, né? Do flanco 50 é 0,80. Então o que a gente vai fazer com esse 205? O 205 é a largura do pneu em milímetros. A gente vai pegar o 205 e multiplicar pelo 0,80 dessa tabela. E a gente vai chegar em 164 milímetros. Ou seja, a largura ideal da roda para esse pneu 205 é que a roda tenha 164 milímetros de largura. Só que aí entra uma diferença, né? Porque o pneu é medido em milímetros e a roda é medida em polegadas. Então a gente tem que converter de milímetro para polegada. Então a gente vai pegar esse 164 aqui e dividir por 25,4. Uma polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Então por isso que a gente está fazendo essa conversão. Ou seja, dividindo 164 desse pneu por 25,4, a gente vai chegar em 6,45. Ou seja, a tala ideal para esse pneu 205 é 6,5. É simples assim. Mas pô, a gente tem uma roda que é tala 6 polegadas. Esse pneu 205 vai caber nela? A gente vai voltar para a tabela e a gente vai ver que o mínimo, né, a largura de roda mínima para o flanco 50, a gente vai usar o 0,7 para conversão. Então a gente vai multiplicar 205 por 0,7 e vai chegar em 143,5 milímetros. Dividindo 143,5 por 25,4, a gente vai chegar a uma largura de tala, de roda, de 5,64 polegadas. Ou seja, a roda mais estreita que pode comportar um pneu 205/50, segundo os fabricantes, é uma roda de tala 5,5. Só que nesse caso o pneu já vai ficar extremamente barrigudo, como a gente chama, né? Vamos partir para um outro exemplo. Se você tem um pneu 225/45 de aro 17 e tem uma roda que é aro 17 e tem 7,5 de tala, será que esse pneu cabe nessa roda? Mais uma vez a gente volta ali rapidinho na tabela e procura na medida ideal, sempre na medida ideal. 225 milímetros para um pneu com o flanco 45, a gente vai usar a conversão aqui, a medida, para multiplicar 0,85. Então a gente vai, mais uma vez, multiplicar 225 por 0,85 e a gente vai chegar em 191,25 milímetros. Ou seja, essa é a largura da roda ideal em milímetros. Divide isso por 25,4 e a gente vai descobrir que a largura ideal da roda é 7,52 polegadas. Ou seja, essa roda com tala 7,5 é perfeito para o pneu 225/45. Então com essa tabela, pessoal, vocês podem literalmente ir embora aí fazendo testes, cálculos para ver qual pneu cabe em qual roda. É só pegar os pneus, a largura, o flanco e aplicar nessa tabela. E no vídeo sobre pneus, eu não dei atenção para dois itens que são muito importantes aí da gente sempre prestar atenção e nunca deixar passar reto, que são os índices de velocidade e o índice de carga do pneu. Via de regra, qualquer um pode trocar os pneus e as rodas do carro que tem. Mas tem uma coisa importante que é assim, toda marca recomenda, e é importante seguir essa recomendação, que os pneus novos nunca sejam inferiores aos originais em termos de índice de carga e índice de velocidade. Rodas, para quem não sabe, também tem índice de carga e esse índice de carga fica escrito na parte interna da roda. Então, mais uma vez, é muito importante nunca utilizar uma roda cujo índice de carga é inferior ao da roda original. O índice de carga do pneu, como o pneu a gente troca muito mais que roda, o índice de carga do pneu ele é normalmente muito mais ignorado que o índice de carga de uma roda. Vamos colocar um caso aqui para mostrar como é sério essa questão do índice de carga do pneu. O sujeito foi e comprou um Hyundai Grand Santa Fe. Tá? Eu estou pegando um carro pesado aí para a gente poder ilustrar com facilidade. O Santa Fe tem 1.832 kg, tá? E ele usa pneu 235/55 aro 18. E o índice de carga desse pneu original é 104. Se a gente dá uma olhada na tabela do índice de carga, a gente vai ver que o índice de carga 104 significa que esse pneu sozinho pode aguentar 900 kg. Ou seja, os 4 pneus do carro juntos conseguem suportar 3.600 kg.
Aí vamos usar um caso real, tá? E prático que pode acontecer. O cara resolve trocar a roda do Gran Santa Fé. Em vez das 18, ele coloca uma roda 19 polegadas com pneu 235 de perfil 35 e com um índice de carga 91. Tá? Esse pneu existe aqui de verdade. Então estou colocando um caso que é real e é possível de ser aplicado. Se a gente olhar mais uma vez na tabela, a gente vai ver que 91 significa que esse pneu tem 615 kg de capacidade de carga. Aí o cara pega e olha por cima e fala, meu, mas 615 kg? Pô, o meu carro pesa só 1.800 kg, então não tem problema nenhum, tá tranquilo. Porque se a gente multiplicar 615 por 4, a gente vai ter 2.460 kg de capacidade de carga. Parece tranquilo, mas não é assim. Porque olha só, vamos supor, esse carro pesa 1.830 kg, e esse cara vai fazer uma viagem, esse cara que pesa 80 kg vai fazer uma viagem com a namorada, que pesa 60 kg, e eles vão levar mais um casal de amigos que pesa 80 e 60 kg também, e mais 20 kg de bagagem aí no porta-malas. Então a gente está falando de um carro com 2.100 kg de carga, né? Só que o que acontece? A gente está falando de 2.100 kg considerando que esses 2.100 kg vão ser distribuídos igualmente pelas 4 rodas do carro. E são poucos os carros que têm a distribuição de peso de 50-50 entre os eixos. No caso do Santa Fé, vamos trabalhar aí com uma distribuição de 60% para o eixo dianteiro e 40% para o eixo traseiro. Ou seja, com 2.100 kg, que a gente está falando aí, do carro, do peso do carro, mais os passageiros, mais a mala, o eixo dianteiro vai estar com 1.260 kg e o eixo traseiro com 840 kg. Ou seja, nessa situação com o carro apoiado e parado, ele vai estar com 630 kg em cada uma das duas rodas dianteiras. Ou seja, já estamos passando aí 15 kg do peso correto para os pneus suportarem. E sempre pode ficar pior, né? Vamos colocar uma situação, por exemplo, que o motorista está descendo ali a serra e se assustou com alguma coisa, precisou meter o pé no freio. Quando a gente freia bruscamente, a gente vê que a frente do carro afunda, né? É o clássico mergulhar. Isso significa que peso está sendo transferido do eixo traseiro para o eixo dianteiro do carro. Então vamos colocar que nessa situação de emergência, 70% do peso do carro foi para o eixo dianteiro e o traseiro ficou com só 30% do peso do veículo. Considerando isso, o que não é uma coisa impossível e irreal, a gente está falando que 1.470 kg foram para o eixo dianteiro. Ou seja, são 735 kg para cada uma das duas rodas, né, dos dois pneus dianteiros. Ou seja, a gente já passou muito aí do índice máximo de capacidade de carga. E quer piorar um pouquinho mais a situação? Vamos colocar que esse susto aí, essa frenagem aconteceu no meio de uma curva. E na curva a gente sabe como é que é. O peso do veículo, em função da transferência que a suspensão permite que aconteça, o peso do veículo tende a se deslocar para as rodas externas da curva. Então vamos colocar que 60% do peso do carro nessa situação está para as duas rodas de fora da curva. Então se a gente considerar que 60% do peso do carro está para as rodas externas e 70% do peso dele foi para a dianteira, a gente está falando que a roda dianteira que tiver do lado de fora da curva vai levar aí 835 kg nesse momento de frenagem. Pode não acontecer nada na primeira viagem, pode não acontecer nada na segunda, pode não acontecer nada em um ano. Mas é fato que esses pneus aí vão estar trabalhando numa situação que fica totalmente fora do padrão para o qual eles foram desenvolvidos e eles podem explodir a qualquer momento sem dar aviso prévio. E isso porque a gente nem está colocando em questão aqui o assunto da calibragem, né? Se o cara não cuidar da calibragem do pneu, o modo como ele vai se degradar é muito mais acelerado. É isso aí, pessoal. Com esse vídeo aqui a gente encerra essa série de rodas e pneus aqui no AutoRPM. Mas se inscreva no canal que nas próximas semanas eu vou trazer novos vídeos explicando o funcionamento de outras partes e outros componentes dos automóveis. Valeu pela audiência e até uma próxima.